Ele tem 39 anos, considerado por muitos um dos melhores músicos do Cariri e dos estados vizinhos, tá? 20 anos de carreira, uma história invejável e, como diria Luiz Fidelis, ele consegue juntar sofisticação, elegância e arte. Hoje, cara a cara comigo, Heraldo Fernandes, seja bem-vindo. Que Obrigado. Coisa boa. Prazer meu, né? Faz tempo que eu tava paquerando com esse nosso momento aqui. Roda a vinheta. Que coisa boa, minha gente. Hoje, Heraldo Fernandes. Que maravilha. Para quem não sabe, eu e o Heraldo somos primos, tá? E para mim hoje é um momento de muita satisfação. Esse nosso momento aqui, eu tinha pensado ele num outro momento, uma outra hora, para ser feito com meu padrinho Chiquinho Simplício, que no caso é avô do Heraldo, né? Que infelizmente não deu tempo, não foi da vontade divina, né? Mas hoje tê-lo aqui, para mim, significa muito, porque é a concretização dessa vontade que eu tinha com o meu padrinho. Heraldo, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Que coisa boa. Que bom tê-lo aqui. Maravilha. Né? Vamos começar? Vamos. Me diga uma coisa, quem é Heraldo Fernandes? Heraldo Fernandes é essa pessoa que você está de frente, que gosta da música, gosta de viver, gosta de novidade, gosta de passear e gosta de como é que eu posso dizer? Inovar, né? Sempre está criando. Né? Coisa boa, Heraldo. Que bacana, que bacana, que bacana. Heraldo é filho de quem? De Geraldo Pinto do Nascimento e Maria Hélia Fernandes Campos do Nascimento. Me fala deles, Heraldo. São pais exemplares, né? Pais que a gente sempre se inspira neles, né? Pessoas que fizeram parte em quase 100% da minha formação, né, como ser humano. Que coisa boa. Heraldo tem irmãos? Tem, só um irmão, André Luiz Fernandes. André Luiz. É isso. O André Luiz é mais novo, é mais velho? Mais jovem, mais novo. 1 ano de diferença. Cara, é tão complicado porque eu te conheço tão bem e eu tô fazendo perguntas redundantes que eu já sei, verdade. Mas o povo não sabe. É verdade. Né? É mais novo do que você, o Heraldo. O André. Isso. E o André mora onde? O André mora em Lavras, da Mangabeira. Coisa bacana. Só é ele de irmão. Somente. Como é, Heraldo, essa relação, você e André? Rapaz, a nossa é a melhor possível, né? Porque a gente já começou a nossa adolescência já na música, né? Juntos, né? A gente tinha uma dupla, Heraldo e André, que eu acho que muita gente que está assistindo sabe. E por questões logísticas e questões também de cada um tomar seu rumo pessoal, né, e seus objetivos, ficou impossível, ficou a impossibilidade da gente continuar a dupla, né? Porém, eu continuo fazendo o mesmo trabalho musical e ele tem outras atividades, mas também tem esse lado musical ainda, né? A próxima pergunta é exatamente essa, Heraldo. Como foi que começou Heraldo e André? Surgiu como? Porque assim, nós temos dois momentos bem distintos. Nós temos um momento em que a musicalidade da Aurorense ela começa, e aí eu estou falando lá do grupo Banda, eu estou falando do Forró e Companhia, eu estou falando da Banda Design, eu estou falando de coisas lá atrás. E todas essas coisas são precursoras para esse momento de hoje, das novas bandas e de tudo. Tudo fez parte. E vocês estão ali num momento de transição. Porque até então, toda a musicalidade do município, ela é feita e transitada dentro das bandas de forró. As bandas de forró estão surgindo, forró. Isso. Heraldo e André, eles surgem como uma alternativa ao forró. Eles aparecem ali no meio.
E eu queria que você me contasse como é que aconteceu isso, como é que surgiu, apareceu isso como? Como foi que vocês tiveram esse lapso de acontecer? Na realidade, nossa inspiração musical vem do meu pai, do meu avô, do meu tio Zé Simplício, né? De outras pessoas ligadas a gente, que era Plínio, Joaquim Paulino. A gente, criança, já acompanhava esse pessoal cantando músicas da velha guarda, outros estilos musicais que a gente, eu não sei se pelo DNA ou pela característica ou pela convivência, a gente passou a admirar mais o estilo musical da velha guarda do que o atual da época, que era um forró que hoje chamamos forró das antigas, né? Mas o Heraldo e André da época, eu me recordo muito, era um misto de pop, Era de tudo, rock, tudo, é. sabe? Verdade. Vocês faziam de tudo naquela ocasião. Fazia de tudo. E, embora você tenha nascido num lar musical, por seu pai, por seu avô e por seus tios e etc., você ter nascido num lar musical, de música boa, diga-se de passagem, né? Vocês fizeram reverteram, vocês fizeram uma vertente Foi. disso daí. Vocês saíram da seresta, que vocês ouviam, do chuá-chuá, né? E passaram a fazer o alternativo. A minha pergunta é, o alternativo surge pela juventude de Heraldo e André, ou o alternativo surge como alternativa mesmo naquele meio musical do momento? Não era nada que a gente tivesse pensado para, ou seja, nada calculado. Era o que a gente gostava, que achava legal. Essa parte de pop rock, essas coisas, sempre foi assim de André. Sempre foi dele. Tanto que quando a gente desfez a dupla, eu já saí desse lado aí, né? Ainda canto as mesmas coisas quando alguém pede. Mas não é meu lado musical, né? Meu lado musical é música da velha guarda, jovem guarda, é baile, né? Mas essa vertente aí, que era o MPB, o Zé Ramalho, essas coisas assim, era o Jota Quest, era mais ele. Ele, né? E também com um pouco de influência de João Paulo, né? De nosso tio João Paulo. Sim. Que ele sempre foi apaixonado pelo pop rock nacional, né? E quando ele também fez parte do início da história, ele tocava guitarra com a gente e tudo, ele sempre tinha uma pitadazinha da opinião dele com relação ao repertório, e ele sempre colocava o que ele gostava, né? Também incluía. E André já gostava, e ele também, e eu gosto também, porque é música boa. De alguma forma, o pop rock se caracteriza como uma música Do de qualidade. período Heraldo e André, qual foi o momento assim mais icônico que você poderia me dizer, Heraldo? Rapaz, sempre a gente tinha uma história para contar, né? Cada show, cada evento tinha aquela particularidade, né? Coisas engraçadas, momentos também difíceis, Tem um momento complicados. que você pode contar pra gente? Né? Mas assim, o que marcou mesmo, marcava quando a gente se apresentava em palcos de festa do município, essas coisas, a gente sempre preparava melhor o repertório, tinha mais público, tinha uma estrutura, né? Eu me lembro de vocês descendo do palco, dando autógrafo, as meninas em cima de vocês, era um auê danado, era uma coisa... A época, né? A gente jovem e tal, aquele negócio. E as músicas também que a gente cantava, quando era uma coisa diferente, um estilo de música diferente, né? Do que a maioria fazia. Aí, de qualquer forma, tinha um certo destaque, né? Isso é bom. Isso é bom. Eu marco dois momentos da musicalidade aurorense. Eu marco um momento antes de Heraldo e André, eu marco um momento depois de Heraldo e André. Porque depois de Heraldo e André, surgiu uma série de bandazinhas alternativas, que Isso é também bom. acabou. Que maravilha, mas infelizmente Que também né? acabou. Né? Surgiram depois de Heraldo e André. Por influência de Heraldo e André, na verdade. Uma série de bandinhas alternativas. Essas bandinhas acabaram. E hoje volta o mesmo processo do velho forró, das bandas de forró se montando hoje novamente e estando hoje. Hoje não é mais nem forró, hoje é piseiro. Né? É, Hoje o piseiro é quem toma de uma evolução do forró, né? não deixa... Entre aspas, mas não deixa de ser. não vou emitir meu gosto musical, aqui a gente vai falar, como estamos falando ao público, né? Sim, Deve respeitar também Claro. a opinião da maioria, né? claro. Eles se caracterizam como forró, vamos respeitar. Eu, Isso é importante. tecnicamente, prefiro ficar em silêncio. Se não fosse assim, não era você, Não é? Heraldo. Se não fosse assim, não era você. É verdade. Mas, Heraldo, hoje você tá tocando por todo o Cariri. É verdade. E numa agenda apertadíssima. Eu quero até agradecer por você ter arranjado um espaçozinho para ter vindo aqui conversar comigo. Tá? Eu sei que a sua agenda é muito apertada. Eu sei que é corrido. E a gente tá paquerando com esse momento aqui faz tempo. Faz.
E estava faltando essa oportunidade para vir, graças a Deus, deu certo para você estar aqui hoje. Né? Como foi sair da Aurora e ir pro Cariri, Heraldo? Rapaz, Deu trabalho romper essa bolha? deu trabalho de se estabelecer? Deu trabalho. Porque hoje você é um nome consolidado. Deu trabalho. Hoje você é um nome consolidado, você é um nome requisitado, você é um nome procurado e, acima de tudo, respeitado. Né? Nós conversávamos com o Luiz Fidelis, o Fidelis estava aqui, todo mundo conhece Fidelis, né? O grande certeza. compositor das Conhecido grandes bandas nacionalmente, e tal, né? E a gente falando sobre isso, e Fidelis dizendo, olha, o Heraldo hoje é o suprassumo da coisa boa, ele faz música boa, ele é um bom músico. Então, tem um reconhecimento de uma pessoa do quilate de Fidelis. É importantíssimo. Né? Para mim, eu estou surpreso, né? Pois porque é, eu tem uma não pessoa imaginaria nunca que... no quilate de Fidelis, é bacana. É demais. Para Sabe? mim, aí pronto, tá aí um troféu que eu ganhei na minha carreira, é verdade. É bacana. O músico Fidelis também, é uma lenda, pô. como eu sou músico também, né, e as pessoas dizem, você tem problema com as críticas? Não, eu tenho um problema com os comentários. E principalmente os comentários de quem não sabe o que é música. É verdade. Né? Mas a crítica, ou a observação, ou o comentário de quem sabe o que está dizendo, não tem problema. Tá massa, tá certo, é mesmo, que bacana. E aí, quando eu imagino isso, Fidelis fazendo essa observação, e vendo hoje os shows que você tem no Cariri, eu fico me imaginando, isso é a influência do Chua Chua? Rapaz, tudo começou lá. Porque tu chega, tu vai com teu pai pro Chua Chua, ainda criança, tu vai com quantos anos pro Chua Chua? 7 anos, 8 anos. Tu já acompanhava teu pai pro Chua Chua? Já acompanhava, já. Os ensaios, tudo. Ainda dava aqui a colar uma palhinha, ainda dava aqui a colar esticar. A palhinha veio depois de uns 10 anos, 11 anos de idade. Agora, tudo começou, André foi estudar teclado com o seu Joaquim Paulino. O mestre Joaquim Paulino. Joaquim Paulino, de saudosa memória, né? Sim. Que foi um dos nossos grandes mestres, né? Que até hoje eu sou muito grato a ele, a família dele, as pessoas que fazem parte da história dele. E André foi estudar teclado com o seu Joaquim. E certa feita a gente cantava lá no... A gente estava acompanhando o Chua Chua lá no Clube da Samaritana e tinha um pessoal também de fora que estava com outro grupo lá tocando e o rapaz da outra banda, o saxofonista, chegou e disse, rapaz, aí está invertido os papéis. Esse menino, o André, ele tem uma voz diferente, ele é muito afinado. E modéstia parte falando, eu era muito desafinado. Eu era desafinadíssimo. E André, muito afinado, a voz aveludada. André, com 12 anos de idade, já tem uma voz grave. A voz dele era grave, como você pensava que era um adulto falando. E o cara disse, rapaz, você vai estudar teclado e segunda voz e deixa André só cantando e vocês vão ver a coisa evoluir. Isso um cara que falou pra mim, tinha seus 30 anos de música, um saxofonista, um cara que hoje é amigo da gente, Valdeci, né? Lá em Dr. Valdeci, que é advogado, lá em Campos Sales. E ele é até genro do seu Paulo Eleomar. Bacana. Na época foi ele quem despertou para mudar o quadro como vinha funcionando, porque a gente já dava uma palhinha, ele tocando e eu cantando. Né? Aí de repente eu fiz isso, fui estudar com o seu Joaquim Paulino. Aí até o seu Joaquim Paulino mesmo notou que eu desenvolvia melhor para tocar. E mais facilidade. E tudo começou assim, sabe? A dupla, né? E como, a dupla, né? Como foi romper essa dupla, para tu? Para mim não foi fácil. Porque assim, o que fez romper a dupla era o segmento musical, justamente. O segmento musical. Entendeu? Porque assim, você sabe que a música alternativa, o pop rock, a gente que gosta, né? Também você gosta também, e eu também. A gente sabe que além do público ser reduzido aqui em nossa região, né? Porque lá do Rio, de São Paulo, a galera... Sim. Mas na nossa região é muito reduzido. Uma população dessa inteira tem pouquíssima gente que curte o negócio dele, né? E ele queria esse segmento, ele e João Paulo, que fazia parte da história também. E eu sempre acreditei em querer como eu queria a música sustentável para mim, né? Eu queria a música mesmo para mim, até o fim da minha vida. E eles tinham outras alternativas, né? Como hoje o André tem trabalho dele, independente de música, João Paulo também, independente de música. E eu queria a música. Eu digo, rapaz, aqui é o seguinte, sou eu sozinho.
Aqui não adianta contar com eles. Porque eles vão chegar num momento que eles vão resolver a vida deles de outra forma e eu vou ficar na deles, na parte musical, sem público e sem então fazer. Aí eu sempre fiz uma música sustentável. Aí eu observei, forró não adianta eu ir para forró, porque forró eu acho muito cansativo, assim, na época aquele forró das antigas, que hoje é considerado forró das antigas, era muito cansativo mesmo, você cantar aquilo ali, a questão de respiração, questão de palco, de se movimentar no palco, né? Tinha que ter banda, tinha que ter bateria, era uma coisa muito dispendiosa. E eu olhava assim, um exemplo, o grupo Aquarela, tocando, às vezes olhava Eris Madantas tocando, que são todos mais antigos do que eu, e eu achava uma coisa interessante, eu achava, rapaz, um cara faz música que tem um público, né? Porque sempre vai existir gente idosa, gente de 40 anos, de 60, de 50, de 70. Sempre vai ter esse pessoal. E a gente faz música para esse pessoal. Tem jovens também que gostam, lógico, mas é reduzido. Mas é a turma de 40 acima. E os caras fazem com teclado, voz e teclado, e agrada, e todo mundo gosta. Eu vou entrar nessa aí. Porque eu resolvo a parada sozinho. Na hora que os meninos decidirem outra coisa, eu já estou... E fiquei aguardando. Quando o André casou, que foi para Lavras, aí ficou mais difícil. Ele trabalhando, né, dava aula e tudo. Ficou mais difícil, por exemplo, a gente viajar. Fazer três eventos em outras cidades. Para ele era impossível. Ou chegava atrasado, né? Por muitas vezes, chegou 1 hora depois. Às vezes eu começava só, eu achava chato demais começar só. Ou então eu tinha que não fechar o show porque ele não ia poder estar presente. Eu preferia não fechar. Entendeu? Então eu estava preso a essa situação. Aí foi andando, a gente chegou e conversou direitinho e tal, André, mas vamos fazer assim, vamos deixar a sua participação alternativa. Se a pessoa exigir Heraldo e André e eu ligar para você e você puder, a gente vai, a dupla. Se a pessoa ligar para mim, me contratar e dizer que eu resolvo só, eu vou só. E vou fazer meu nome. Entendi. Entendeu? Aí comecei a divulgar o nome Heraldo. Era Heraldo dos teclados, né? Aí depois eu disse, não, eu não gosto de trabalhar com 2 teclados, com 3 eu não gosto. Nunca gostei. Eu gosto de um teclado bom. Um só bom, entendeu? Aí eu digo, então eu tirei esse negócio de teclado do meio. Vai que eu evoluo para outra coisa, eu vou tirar teclado do meio. Aí botei Heraldo Fernandes, né? E deu certo. E deu certo. Então aí, já pelo menos a gente tem uma agenda boa, né? Graças a Deus. Os cachês não são dos melhores, mas a gente tem uma agenda boa. Juntando tudinho dá um cachê bom. Me conta como é que foi esse negócio de tu ir pro seminário, velho. Rapaz, aí foi uma alternativa de minha mãe. Porque chega uma hora que tu vai pro seminário. Oi, mas Não sei se a tentativa, tentativa era ser padre, mas tu foi pro seminário. Não, era aquele momento de rebeldia, da juventude, aquela coisa. Sabe, o cara quando quer sair de casa, entendeu? Aí com muito ajeitado e tal, aquela coisa, aquele estresse dentro de casa, aquela transição de criança para adolescente. Nem podia ir a uma festa, não podia nada, porque era muito novo. Também não podia ganhar dinheiro, não podia trabalhar para ganhar dinheiro e tal. E eu fui estudar uma forma. Para o exército não podia ir porque ainda não tinha a idade. Que idade? Aí minha mãe foi, conversou com o padre Wilton. O padre disse, rapaz, manda ele para lá. Ele fazer o ensino médio lá, por lá, 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? Naquele tempo era científico, né? Científico. Vai para fazer lá, se ele se adaptar, a gente pode incluir ele como seminarista, né? Aí eu fui e foi uma experiência boa, rapaz, uma experiência boa. Boa demais, aprendi muita coisa no seminário, não pode ter certeza. Foi uma ótima experiência na minha vida. Você não se arrepende de nunca, não me arrependi de um dia. Agora, eu sabia que eu não queria ser padre, não. Eu fui com essa alternativa de sair de casa, entendeu? Morar em outro lugar e do aprendizado também, a convivência, né, com outras pessoas e tudo. Pessoas inteligentes, pessoas que estudam muito. A maioria da turma estuda filosofia, teologia, tudo. E a gente aprende bastante, sabe? Foi muito bom. Viver em comunidade também, você conseguir, né, dividir o seu espaço, né? Teve frutos musicais nesse teu episódio lá? Rapaz, lá eu tocava na igreja, né? Tocava na igreja. Foi bom porque quando eu cheguei lá, eu era músico também, lá já tinha
um rapaz na igreja que tocava guitarra, né? E faltava alguma coisa. Ele pronto, trouxe o teclado e complementou, a gente tocava na igreja. Que bacana. Eu passei pouco tempo, não cheguei a passar nem um ano não, foi menos que isso. E tem também um episódio seu, eu queria que você contasse, tem um episódio seu também em Campo Grande. Porque você sai daqui também vai para Campo Grande. Foi antes ou depois? Não, mas para Campo Grande eu fui com um objetivo. Mas Foi antes bem ou depois. do Eu seminário? tinha 17 anos, estava próximo a completar 18. Eu fui para Campo Grande fazer o concurso da PM. Influenciado pela minha família, que a maioria é PM. A maioria é militar. Dos meus tios, irmãos do meu pai, que são militares, né? E todo mundo. Influenciado a paz, né? Você tem que ter um emprego fixo, aquele negócio, porque é quem vai garantir seu futuro e tal. Só que eu não queria. Eu sempre quis viver da forma que eu vivo. Entendeu? Eu pago o preço mais alto que for para ter liberdade. Entendeu? E a música me dá isso. Então trabalhar numa sala trancado, fechado, Não quero não, nem por 1 milhão, não quero de jeito nenhum. Cumprir rotina, arrisca. Eu até admiro, eu acho bonito demais. Eu gostaria muito de ser uma pessoa assim, mas não sou, entendeu? Eu sou um tipo de pessoa que se eu tiver empregado na sua empresa, meu horário é 7 horas, no dia que eu não quiser ir, eu não vou e acabou. Aí você vai me demitir, nós vamos ficar chateados um com o outro, perder a nossa amizade por causa de uma coisa que nem eu queria. Então é melhor... Mas isso não se aplica aos seus shows. Não, shows não, porque meus shows eu fecho o que eu quero. Entendi. Por exemplo, se o cara liga pra mim, é pra tocar 8 horas, eu não quero ir 8, eu digo, rapaz, só tenho pra 9. Você quer 9? Não, quero não, pronto, depois você chama de outro. Entendi. Entendeu? A música me permite isso. Eu sou esse Então tipo uma de das pessoa. coisas que a música lhe dá é liberdade. Liberdade. Por isso que eu já paguei um preço alto e ainda pago. Às vezes uma dificuldade financeira, entendeu? Às vezes essas questões, né? Entendi. Futuramente uma questão de aposentadoria, que hoje está mais fácil, que você contribui com o INSS e chega a época você Claro. consegue fazer, né? Mas assim, o futuro a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque vai ficar velho e tal, vai sendo substituído. Por isso também que eu escolhi esse estilo de música para cantar. Porque combina, se eu tiver 70 anos cantando música de Nelson Gonçalves, não tem problema Não nenhum. tem problema nenhum. Hã? Não tem Eu problema não estou nenhum. concorrendo com ninguém. Não. E tem uns velhos de 70 também querendo me assistir, Claro. do mesmo jeito de mim. Então, por isso, que foi tudo, nesse quesito aí, foi tudo pensado. Né? Foi tudo calculado. E deu certo, tá dando certo, né? Graças a Deus. Tá dando certo. Graças a Deus. Eu tive a grata satisfação de poder lhe assistir por 3 vezes consecutivas. Lá no Golden Grill, não sei nem mais o nome é mais esse. É Espaço Grill agora. Espaço Grill agora, né? Quando era o Golden Grill, eu tive... Antes da pandemia era Golden Grill. Pois é, eu tive no Golden Grill 2 vezes para lhe assistir. E eu achei muito bacana. O formato do show que você faz é muito bacana. É dançante. É verdade. E tem um público cativo. Tem, que vai. tem, cativo. Vai. Ele vai. Tem deles que vão, sentam na mesma mesa, Na mesma mesa. mesma posição da cadeira. Reserva a minha mesa como se fosse dele mesmo. Viesse comprar e... Entendeu? E senta no mesmo lugar. Aquilo para mim não tem preço. Eu chegar lá e ver uma pessoa ali que eu vi no show passado, 1 mês atrás, ele está ali no mesmo lugar, virado para mim, assistindo do mesmo jeito, tomando a mesma cerveja. Coisa boa. Entendeu? Aí é a prova, aí é onde traz assim, a satisfação da gente saber que agradou. Que tá fazendo um bom Porque eu trabalho. chegar num palco e ter 10 mil pessoas me esperando ali, que eu não sei nem quem é, ir para outra cidade, ter mais 10 mil me esperando ali, quando eu voltar para aquela cidade, eu não sei se aquele povo é o mesmo, não. Não sei se eu agradei, não. Entendeu? Mas no meu trabalho eu consigo saber se agradou. Só para eu ficar sabendo, passou no concurso da PM. Rapaz, no concurso da PM era o seguinte, eram 400 vagas e eu fiquei em 1.233. Ou seja, não passei. Embora eu tenha tirado uma nota satisfatória, né? Acima de 7. A concorrência muito alta. Muito alta. E foi mais um problema na minha vida, porque eu dei graças a Deus que não deu certo. Eu estava para soltar fogo de artifício, comemorando que não deu certo. Pronto, agora eu vou embora. Tchau, arrumei minha... Quando chego em casa, meu pai recebeu a notícia de lá que eu passei. Que só faltava o pessoal ser eliminado, porque muita gente ia ser eliminado e tal e tal. E tinha uma grande possibilidade de chegar na minha vaga.
por várias questões, né? Aí gerou Você outro sabe que tem um problema monte de gente que faz concurso, que faz se for fazer, nem quer e nada, só, né? E eu, pronto, eu digo, pronto, lá vai ter que voltar. Agora, isso sem querer, em nenhum momento. Entendeu? Eu não dou certo para negócio de ser PM. E admiro, acho lindo quem é, mas eu não dá certo para mim. Entendeu? Ai, rapaz. Minha personalidade não tem como. E tu não foi. Fui nada, aí foi outro problema. Aí por isso que foi assim um pouco conturbado, sabe assim, essa questão. Quando eu realmente chutei o pau da barraca, como diz, e disse, vou viver de música, quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, pode ficar para trás, que eu estou indo embora, para viver de música.